a mediocridade dele, põe o nariz vermelho naquela roupa. Eu pensava isso. Aí eu fui ver dentro do hospital como e depois eu fui aprender que o palhaço é um dos artistas mais consumados que existe, que além de cantar, dançar, representar, o cara toca instrumentos, ele faz música, ele manipula, ele faz mágica, ele faz isso, ele faz aquilo. Tem gente que toca colher e bochecha, quer dizer, é um inquieto, né? É um maluco mesmo. Então eu fui entender a dimensão desse cara, e aí quando eu fui estudar, eu comecei a ver que essa questão do o palhaço, o discípulo, na verdade tudo é um arquétipo. E esse arquétipo, ele sempre esteve presente na vida das pessoas. Só que nos últimos 100 e poucos anos, é que os antropólogos e os sociólogos se deram conta que esse cara não era só artista cênico ou só entretenimento, ele tinha uma função social. O que era? A capacidade de trazer para a cena aquilo que estava no subterrâneo. Poder falar as coisas que o público normal não podia falar. E mudar, transformar. Sabe, como um pajé faria. Então tem vários desdobramentos desse arquétipo, várias formas de manifestação. Desde um pajé até um bobo da corte. E aí o que acontece? Um menestrel, um poeta. Então, e todos nós éramos nômades. Até que veio a era industrial, acabou a nobreza, acabou toda essa classe artística, esse tipo de artista, quase entra em extinção. Aí nasce quem? O circo, que abriga todos esses caras, e o circo, e aí esses caras criam essa identidade do palhaço que a gente conhece. Então hoje quando a gente fala em palhaço, ele é uma figura completamente ligada ao circo. Porque o palhaço, este palhaço, quando a gente pensa, o nariz vermelho e tudo mais, ele vem do circo. E no circo você tem o palhaço, você tem o clown, que é o excêntrico, que é considerado um cara mais sofisticado. Você tem o branco e tem o Augusto. Você tem o mestre de cerimônias, que também é um tipo de branco, é uma variação de branco. Então, essa questão, e o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei aqui ao Brasil de volta, né, eu fiquei 8 anos nos Estados Unidos, e quando eu cheguei em 91, no final dos anos 80, o pessoal tinha descoberto a técnica de palhaço, só que chegou aqui com o nome de clown, e dado o Zigrini, foi um dos primeiros, Francesco Zigrini, e era o clown para o palco. Então era uma transposição do circense para o palco. Então daí ficou convencionado a se chamar isso de clown, ou dentro do circo, aquele mais excêntrico, mais elegante, como o clown. E eu, dentro daquilo que eu estou chamando de besterologia, o palhaço que vai para o hospital, esse novo olhar, abrindo este campo, eu estou dando a nomenclatura de palhaço, porque é tudo diferentes formas de manifestação do mesmo arquétipo. Um provocador que pode promover transformação. Então é por isso que eu uso a linguagem e falo de palhaço. Mas quando eu falo de palhaço, estou falando de clown, estou falando de povo da corte, estou falando de pajé, dessa galera toda. Para os grupos semelhantes? Para os grupos semelhantes, a capacitação ela é muito no sentido de trazer a consciência para eles da responsabilidade de estar dentro do hospital, porque todo mundo vai com boa intenção, todo mundo vai por amor, né? E o amor nessa história é um pressuposto. Você tem que se capacitar sim e se orientar para entrar na vida de alguém num momento de fragilidade. E aí o que a gente faz? A gente faz um trabalho cênico de limpeza, uma leve limpeza no pessoal, porque todo mundo assim vai montar o seu palhaço. Tem gente que compra figurino na loja de fantasia, eles nem falam figurino, eles falam fantasia, minha fantasia, e aí se maqueia de qualquer jeito, faz assim uma coisa às vezes muito abrasiva e chega, então a gente ajuda a pessoa a se situar, a confiar na presença, na tranquilidade.
eventualmente até desistir da ideia de ser palhaço. Muitos deles acabam desistindo, graças a Deus, porque não, e acabam criando personagens engraçados, porque sabe o que é? Quando você vai se vestir, quando você se veste e se caracteriza de palhaço, você cria uma expectativa na plateia. Agora, o que a gente via? O cara vestido de palhaço e chegando na frente da criança e não sabia o que fazer. Aí a criança olhando para ele, né, e nada acontecendo, daí ele vira para mim e fala: e aí, mãe, a criança tá boa? Quer dizer, entendeu? Não é. Então é um cara que quer visitar a criança hospitalizada vestido de palhaço. Então a gente ajuda com muito assim, carinho, né, eles a verem isso e aí ajudar eles a fazer uma escolha. Então é um trabalho de um fim de semana ou 2. Agora, na escola, a gente hoje tem o palhaço para curiosos, que é o palhaço para quem não quer ser palhaço. Para quem por exemplo, trabalha em não é palhaço, não é ator, não é artista cênico, ele não quer ter um resultado cênico, ele quer conhecer como o palhaço pensa. E depois, a gente tem a formação de palhaço, e a gente tem o PhD, para quem já é palhaço e quer se especializar, por exemplo. A gente vai ter uma turma de PhD agora, só sobre música medieval e bufão. Entendeu? Então vão ser 6 meses de trabalho para quem quiser se especializar, porque nós temos um palhaço que ele é flautista de repertório medieval. Então ele tem um conhecimento de toda uma série de músicas dessa época e vai juntar com o trabalho de bufão. E essas informações no site? Site dos doutores, vocês podem, se você se cadastrar, aí você recebe os e-mails na sua caixa postal, tá? Das programações. Eu acho maravilhoso. Seu nome? Terezinha. Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, até para a arte, emoção e para as pessoas que estão totalmente fragilizadas. Eu queria saber, assim, alguma situação, não tem como você, na fragilidade da obsessão, acho que, não, além de se emocionar, se tem alguma técnica, alguma coisa para não se deixar abalar com aquele momento. Porque é muito legal, né? É uma emoção que ela vai. Existe assim, tem um aspecto que eu vou te falar que é pra gente se abalar, porque não é pra exatamente, não é pra opa, eu tenho que ser mais forte, não é sobre isso, é justamente você estar inteiro e aberto. Porém, existe estou aqui, estou caracterizado, então existe um senso de propósito. Esta é a minha missão, cristã do trabalho. Eu vim aqui para levar alegria. Então, você vai e você pode até encontrar a situação mais adversa, mas o teu senso de propósito te deixa, é incrível, ele te leva. Ok, deixa eu fazer meu trabalho, se for rolar. Depois você vai terminar, e aí quando você está te dando a maquiagem, muitas vezes é que você começa a pensar no que realmente aconteceu. Então, é isso que eu estou te contando, estou pegando um pouco do que eu ouço dos artistas, por exemplo, desde a dupla que trabalhou com uma criança que ele faleceu enquanto eles estavam trabalhando, justamente porque o menino já estava morrendo, e aí o pai pediu para eles tocarem a música favorita do menino, e enquanto eles estavam tocando o Rio de Piracicaba para ele, o pai chegou e falou: meu filho, você já sofreu muito, pode descansar. E o menino morreu ali. E os palhaços, eles continuaram tocando a música, tocando. Aí eles viram, se deram conta de que realmente a criança tinha morrido, e eles falaram: obrigado, a gente agora vai deixar vocês. E foram embora. Depois que eles saíram da UTI, né, que eles tiraram o nariz, essa coisa toda, e um olhou para o outro e falou: e agora? Aí o outro falando assim: eu não consigo simplesmente continuar trabalhando, vamos parar um pouco, vamos conversar. Aí eles
foram tomar café e para conversar. Aconteceu o que aconteceu mesmo. Então, mas você vê que enquanto era pedido deles uma ação naquele momento, não teve nem questionamento, vai. E esse senso de propósito é fundamental. Mas isso, a formação e o treinamento te dão. Por exemplo, o primeiro dia de treinamento seu no hospital, quando você vai para o hospital, é não falar nada. É olhar. O segundo dia é ouvir. E começar a treinar e confiar em não fazer nada. Para ver o que acontece. Porque a gente não fazer nada é fazer muita coisa. Mas a gente não confia, porque parece que a gente não está fazendo nada. Entende? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Muito comum no palco também, né? Faz nada e vê o que acontece. Queria dizer, coração aberto, que eu achei maravilhosa a história de um garoto de 7 anos que disse para o pai que vai ser médico neurologista e transcende tudo isso, né? É algo fantástico, porque você encontrou um caminho que jamais poderia ter uma sã consciência, ser concebido. E o que eu queria dizer, o que você poderia dizer para os atores, para as pessoas que estão se formando, para encontrar esse caminho? Entender que eu entendo que cada um, quando encontra o teu caminho, transcende a arte, transcende aquilo que é o racional. Então eu queria saber o que você pode passar, já que você conseguiu percorrer esse caminho. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou te falar, ouvindo a tua pergunta, eu queria muito ser um artista completo. E eu queria muito ser muito bom naquilo que eu fazia. Então eu não medi esforços para querer ficar melhor, para criar. E tinha um outro aspecto, como muito da minha formação foi nos Estados Unidos, então eles falavam para mim, você é um estrangeiro, você vai ter menos chance. E eu me recusava a acreditar nessas coisas todas. E se não tinha um papel para mim, eu criava, eu dava um jeito de criar. Então, assim, eu acho que é um pouco aquela inquietação de não parar. E falar, tá bom, como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso fazer melhor? E usar olhar tudo isso que vem. Porque às vezes a gente fala, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e nada acontece como a gente planejou, né? E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é se ligar na integridade e, ok, é isso que está acontecendo, então eu vou abraçar isso que está acontecendo, isso que eu estou sentindo, essa coisa toda, e ver onde isso me leva. É confiar, porque se eu estou fazendo o trabalho e eu não estou indo para o caminho que eu queria, como por exemplo, eu estava conseguindo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não estava feliz. E eu achava que no teatro eu ia ser feliz e pleno. E não estava rolando. Então eu ficava buscando. E chegou uma hora, agora você vê, né? Na hora que veio, eu quase joguei fora. Aí quando eu vi, eu falei, é isso. Então eu diria isso, sabe? A gente ser quieto, a gente não aceitar a primeira verdade que falam pra gente, investigar. E se falaram, você não tem talento para ir dançar, por favor. Sabe, vai, testa, faz. Eu acho que é inquietação, é não ficar naquela acomodação. Para mim, a coisa que me dá maior desespero é ficar em casa esperando chegar um e-mail, ou um telefonema, ou um convite, ao invés de você criar as condições para ser convidado. Eu acho que é isso. E ter muito tesão mesmo, muito prazer, muita alegria com aquilo que você faz, com a carreira que você escolheu. É tão louco, às vezes eu vejo pessoas que lutaram tanto para ser ator, e quando fazem o trabalho são reconhecidos, de repente parece que eles odeiam, parece que tudo aquilo dá trabalho, parece que tudo aquilo é horrível.
eu não consigo entender isso. Então, eu não sei se isso é muito, se é conselho, se é útil, mas isso é o que me guia. Inquietação. Boa noite, então. Boa noite. Eu sou meio estranho no ninho, na verdade eu não faço teatro aqui. Veio com o convite da Érica, eu trabalho com o Canto Cidadão. Ah, que legal. Aqui perto também, né? Você se faz de palhaço, vai visitar o hospital. Minha pergunta é mais ou menos nessa parte. Eu comecei agora, né, atuar em fevereiro agora pra cá, e o que acontece? Você percebe que tem que ter uma presença de espírito, né? Você tem que ter uma presença de espírito muito grande, e cada encontro que você vai é um desafio. Como você se prepara para isso? E na minha atuação, pelo menos, eu percebo que o personagem ali sou eu, Júnior. Não tem muito aquela caracterização, alguma coisa. Como que você criou o seu personagem e o quanto que tem o Wellington dele no personagem? Ó, na criação de um palhaço, na verdade você está o tempo todo trabalhando é você. E tudo aquilo que você passou a tua vida inteira achando que é ridículo, que você pensa que está escondendo e não está, na verdade, mas como palhaço você vai trabalhar esse ridículo e a maneira mais bonita e mais sensível e mais eu diria assim, correta de você ir buscar essa relação com esse ridículo é justamente voltando para a criança que você foi. Então é para essa memória que você vai trabalhar. Então, no palhaço, você vai ver muito características do dono dele. Muito. Ou características que normalmente você não vê e que ele guardou uma vida inteira. Enfim, ou é aquele lado assim que das coisas, das traquinagens que como uma criança eu fazia. Enfim, mas tem muito sim de você. E muito do seu olhar, do seu jeito de ver o mundo, tem muito. E a gente vive trabalhando e fazendo exercício e trazendo mestres para vir trabalhar com a gente, porque a vida real demanda que você esteja sempre se renovando. Porque a maior armadilha para um palhaço é quando ele descobre uma gag que dá certo e que todo mundo ri, e daí ele cai no piloto automático, entendeu? E aquilo ser sempre... O lance é você revisitar aquilo, mas você correr risco, tentar outras coisas. Então, formação de palhaço é que nem um filho, entendeu? Ele não para de crescer, ele não para de mudar de fase, de envelhecer. O palhaço é exatamente a mesma coisa. Se não fica assim, é sinal que alguma coisa estagnou. E você tem que estar... Às vezes, por exemplo, tem gente que muda de maquiagem, muda de figurino, às vezes muda de característica. Eu, por exemplo, eu comecei como Augusto e de repente eu vim me descobrir branco. E por acaso, porque eu estava, vamos dizer, numa condição de ser a liderança dos Doutores da Alegria, naturalmente eu fui ficando mais branco. Branco não é mais engraçado. O branco, eu acabei fazendo uma carreira como branco aqui no Brasil ao invés de Augusto. Então, que de novo, é uma característica da personalidade que você pode desenvolver. Então a beleza do palhaço, eu acho que é essa flexibilidade de você explorar diversas camadas, diversas profundidades. E agora, eu não sei como é a formação do Canto Cidadão, eu sei que vocês têm tudo, mas a gente, enfim, tem um trabalho constante desse autoconhecimento desse palhaço. Porque só a gente se conhecendo que a gente pode correr mais risco. Bom, meu nome é Flávio. Primeiramente, é um prazer e uma honra rever esse grande mestre. Eu tive a oportunidade há 5 anos atrás de ter feito um workshop com vocês, antes que foi o pré-lançamento do Palhaços em Rede. Então foi maravilhoso. A partir dali eu tive muitas experiências, cresci muito. E quanto às perguntas, me veio 2 perguntas que assim, hoje a gente vê muito a formação do palhaço, principalmente do palhaço no hospital, e também a renovação do circo, que o circo está voltando. Mas como você enxerga essa renovação do circo no Brasil? Porque a gente tem muita referência do Cirque du Soleil de fora, sendo que tem muitos circos aí no Brasil que estão meio que à míngua, vamos dizer assim, né?
alguns poucos que estão ainda em destaque. E outra coisa, sobre como você acha na relação do que é importante para o palhaço, na relação do afetar e ser afetado, né? O que eu acho mais maravilhoso no palhaço é isso, que pela simples maneira de você colocar um nariz, uma máscara, você já causa um estranhamento no cotidiano das pessoas. Então no DVD, por exemplo, dos Doutores, tem cenas onde você está no mercado municipal, tal, fazendo essas intervenções. Como foi para você esses momentos fora de hospital, do lance de afetar e ser afetado? De novo, para mim é o senso de propósito. É a razão pela qual existe um palhaço. Porque o palhaço não é o cara que se mistura com a multidão e você perde ele lá no meio. Ele é o cara que justamente na multidão, você tem aquilo, ele te faz acordar, sair do trânsito. Então, e o palhaço, ele tem que, pela presença dele, não é que ele sai para afetar, por ele ser como ele é, ele afeta. Agora, no que ele afeta, ele vai trabalhar com aquilo que ele causou no outro, que pode ser né? Mas ele vai buscar essa conexão, porque isso isso é o mais importante. Essa é a razão de ser do palhaço. A pior coisa que pode acontecer do palhaço é ele ter o universo e não ter mais ninguém do lado dele para brincar, para interagir. Aí ele morre. Ele se mata porque o mundo não tem mais cor, nada tem graça. O que tem graça é justamente o outro, e sair de casa para encontrar o outro, para falar, vamos brincar? Na verdade é isso que ele está querendo. Que legal! Então, essa disponibilidade, esse prazer de ver o outro. Tanto que, e o hospital ensina uma outra coisa que eu acho muito importante, que não é rir do outro, é rir com o outro, da gente mesmo. Por isso que o palhaço pega esse ridículo todo e ele dá de presente pro outro. Tá aqui, tudo que eu poderia esconder, tá aqui. Vamos brincar agora? Porque isso é que é o mais importante. Então é esse prazer constante. E hoje, cada vez mais, a gente vive tempos de anestesia, né? O iPod, né, ligado, então a gente sabe, a violência urbana, tudo acontecendo e a gente precisando de um espaço, né, para se proteger, essa coisa toda, e de repente a gente acaba entrando numa desconexão, num desligamento, numa anestesia. Então esse cara vem para justamente falar, Raul, onde é que você está? Entendeu? O que acontece com a tua percepção se eu amorosamente mudo um pouquinho o seu batimento cardíaco? Eu não faço isso, eu faço isso só quando eu venho assim numa putaria. Não, mas é verdade, porque a função desse cara, eu fiz a figura do pajé e tudo mais, ele faz isso. Quando a gente toma um susto assim, né? Toma um susto, daí a gente se recupera. Quando a gente se recupera, a gente fala, agora eu fiquei esperto, quer dizer, eu era idiota. Entendeu? E é esse vazio da mente, esse estar presente que a gente busca no teatro, que a gente busca no palhaço, que a gente busca na meditação, nas artes marciais. É tudo a mesma coisa, só que em campos diferentes. Essa aqui, depois, tá? A gente vai concentrar para a gente chegar no nosso encerramento. Um pouco mais informação sobre o curso. Por exemplo, eu sei que no site tem dia sim, dia também, lá nesse dia não. Por exemplo, esse para curiosos, ele ajuda a encontrar o nosso palhaço mesmo? Ou já que a gente quer isso, é melhor já ir direto para o outro, porque esse pode atrapalhar um pouco? Não, se você quer fazer um evento... Não, eu acho que o Curiosos é um processo legal para você conhecer, mas não tem nenhuma exigência cênica. São 8 encontros de jogos, então ele é muito prazeroso. Muita gente que faz Curiosos acaba indo para o palhaço. Tem gente que vai até o fim, tem gente que não vai.
Porque aí quando você vai para a formação de palhaço já começa a vir uma exigência cênica, né? E conexão, enfim, coisas que saem do jogo. Então, aí vai depender de você, do que você está querendo. Mas eu acho que o Curiosos é uma ótima porta de entrada. O Curiosos é uma ótima porta de entrada, eu acho que vale a pena o investimento. E a probabilidade de a pessoa que fez esse curso um pouco mais completo de entrar nos produtos? Não tem uma estatística para te dar. Eu posso te garantir assim, que é bastante criterioso. Tem entrevista pessoal, essa coisa toda, porque palhaço é uma jornada e é como eu te falei, por exemplo, tem sempre um mínimo de 2 formadores em sala de aula, tem um formador que está registrando tudo, tem acervo. Então a gente investe muito na formação dessas pessoas. Então a gente também procura observar muito e conversar muito quando ele quer fazer a formação de palhaço, para a gente não correr o risco de ter alguém que vai chegar uma hora e falar, cansei. Entendeu? Então, não tem a estatística. Tem mais 2 perguntas só, a gente vai sortear aqui, tem uma aqui, e a gente vai encerrar. Desculpa, mas... eu estou estudando clown há um tempo, eu sou o Lucas. Oi, Lucas. Eu estou estudando clown há um tempo e eu Aonde? A Beth do Engano. Ok. Nós gostamos, tá? A Beth, eu tenho muito respeito pela Beth. E eu queria um dia desenvolver esse trabalho no hospital, mas hoje eu não me sinto pronto. E você falou que quando você foi a primeira vez para o hospital lá nos Estados Unidos, você também não se sentiu pronto. Eu queria saber quando você se sentiu pronto. Olha, eu me senti pronto. Eu não sei. Não, teve uma época que eu já me senti mais confortável. Comigo foram 6 meses aproximadamente para vamos dizer assim, para essa tranquilidade acontecer, de estar seguro naquilo que eu estava fazendo. Agora, tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos. Comigo foram 6 meses. Mais uma aqui e a gente termina. Depois a gente bate um papo pra contigo. Mas pronto mesmo a gente nunca está. Fiz curso de clown, oficina do Luiz, pela Simone, né? Gostei bastante. Tudo bem. Sou muito feliz na minha vida. A gente formou um grupo, visitou ONGs e quem tem disponibilidade é muito bom, né? E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Uma dúvida que eu tenho, assim, já deve ter acontecido com você, né? Você falou da conexão. Quando não há conexão, como é que você lida? Porque a gente fica tão bom fazer alguém sorrir, quando não tem conexão, já aconteceu de não ter, porque é um jogo que você faz, né? Então quando não tem a conexão desse jogo, como é que você lidou? O que você buscou? Porque você parece bastante exigente, né? Que bom que você fez essa pergunta, porque com o palhaço, o que a gente aprende é que nem tudo que você vê é o que você vê, nem tudo que você ouve é o que você ouve. Você tem sempre que investigar. E às vezes até mesmo investigando, você não vai concluir. Eu trabalhei, isso era quando eu morava nos Estados Unidos, trabalhei durante uns 2 meses com uma criança, que era uma criança de colo, mas 1 ano e pouco, mais ou menos. E aí eu e a minha parceira, a gente chegava na frente dela, ela não falava nem sim nem não, ela ficava só olhando assim. E a gente chegou a um ponto de querer dar pirueta no ar e fazer coisas, e a gente falava, é incrível, não tem conexão. Aí um belo dia a gente estava esperando o elevador e conversando, a mãe dela passou e falou, eu estou reconhecendo a voz, vocês são os palhaços, não são? Não somos. É tão engraçado, né? Minha filha não fala nada quando vocês estão lá. Vocês viram as costas, ela repete tudo que vocês falaram. Conta para todo mundo o que vocês fizeram. E os 2 idiotas achando que a conexão não estava rolando. Então, é exatamente como palhaço, o grande barato é a não expectativa. Não expectativa.
Se eu vou construir com outro, construção só pode ser a dois. Cada criança tem seu tempo e isso tem que ser respeitado. E a gente fala muito na linguagem da alegria, porque o riso, o sorriso é uma forma de manifestação da alegria. Mas quando chega na porta do quarto, posso entrar? Não, vai embora. Valeu, tchau. Não tem negociação, valeu. Volta daqui a 2 dias, se você mudar de ideia. Ainda bem que esse palhaço entendeu o que eu estava querendo. A alegria começa aí. Foi ouvido. Foi compreendido. O cara sacou. Alívio. Isso, vínculo, confiança. A partir desta experiência, levar alegria mesmo só pode rolar num trabalho de confiança, num clima de confiança. Então, até você ser digno da confiança de uma criança pode acontecer na primeira e pode demorar um tempo. Por isso que a gente não pode ter expectativa. Confiar no que está rolando, na tua integridade naquele momento. Na visita seguinte, se a criança começou a conversar com a gente, aí não parava mais de tagarelar. Provavelmente porque eu e a minha amiga relaxamos. A gente começou a confiar no que a gente fazia. Não estava querendo ter uma conexão. Sabe? E é incrível. E, nossa, palhaço ansioso é outra coisa. E era isso que a gente estava fazendo. Sua pergunta foi maravilhosa. Muito obrigado. E, pessoal, me desculpe ter que interromper esse momento maravilhoso aqui contigo. Muito obrigada. Nossa, eu estou assim, impressionado. Você está hoje. Sem não ter ninguém. Não, ansiosos aqui. Falava, quando atrasou o táxi, eu falava, tem gente aí, né? Porque sexta-feira à noite, Barra Funda, balada, tal. Foi muito importante. Acho que todos nós aqui temos muitas perguntas ainda. Vamos atrás de você aqui na saída para te perguntar. Prazer imenso ter recebido. Muito obrigado. Como representante aqui de todos os professores do Macunaíma, dos nossos alunos, Luciano, toda a equipe do Macunaíma, a Nayara. E a Nayara? Está aqui a Nayara, as meninas da secretaria que estavam lá também ansiosas pela sua chegada. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que a conexão foi forte, que a essência de tudo que você disse está guardada aqui nos nossos corações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora vamos celebrar. Isso, vamos celebrar essa vida maravilhosa que pulsa no coração de vocês aí. Manda ver.